Bíblia. O que é milagre na Bíblia? Texto extraído da revista Pergunte e Responderemos, de autoria de Dom Estevão Bettencourt. Alphonse Weiser é autor do livro intitulado O que é milagre na Bíblia. O autor se concentra no estudo dos evangelhos, nos quais distingue 5 tipos de milagres: as curas de enfermos, cegos, leprosos, surdo-mudos, as expulsões de demônios, os milagres de domínio sobre a natureza, conversão da água em vinho, multiplicação de pães, caminhar sobre as águas, as ressurreições de mortos, a filha de Jairo, o jovem de Naim, Lázaro, e os milagres concomitantes, isto é, milagres que não foram realizados pelo próprio Jesus, mas aconteceram com a sua pessoa. São milagres que acompanham a sua existência, à maneira de indicadores: a conceição por obra do Espírito Santo, a revelação por ocasião do batismo e da transfiguração, os sinais e abalos cósmicos por ocasião da morte de Jesus e a ascensão ao céu. Analisando os relatos evangélicos concernentes a esses milagres, Alphonse Weiser julga que seguem um roteiro literário semelhante ou idêntico ao das narrativas helenísticas pagãs de milagres: o deus Asclépio em Egidauro, o imperador Vespasiano, o taumaturgo Apolônio de Tiana e outros também praticaram milagres. Todavia, reconhece que os relatos evangélicos se inspiram em motivos e intenções diversos dos que movem os escritores pagãos. Destas ponderações, o autor tira conclusões no tocante à historicidade dos milagres dos evangelhos. Primeiro, os relatos de curas podem corresponder a fatos reais que dificilmente conseguimos hoje identificar, pois, na verdade, não temos os milagres, mas apenas relatos de milagres. Jesus, assim como os taumaturgos pagãos, deve ter realizado fatos que os seus contemporâneos julgavam milagrosos, mas que não terão sido mais do que fenômenos explicáveis pelas leis da natureza, ou seja, da psicologia ou da parapsicologia. O autor anota que, quando os antigos falavam de milagres, apenas intencionavam professar a ação de Deus em meio aos homens, sem pretender indicar derrogação às leis da natureza. Essa ação constante de Deus era muito mais percebida e enfatizada pelos homens de outrora do que pelos nossos contemporâneos. O pensamento de Weiser se exprime nitidamente através dos seguintes dizeres: não há um único caso sequer em que os acontecimentos historicamente indiscutíveis, como as curas e os fatos tidos como exorcismos, apareçam como violação ou suspensão das leis naturais. Talvez julgaríamos mais acertadamente os acontecimentos se os considerássemos como o resultado de forças que se situam para além dos limites da percepção normal dos sentidos. A realidade, de fato, é muito mais ampla do que aquilo que podemos perceber mediante os sentidos e avaliar na sua relação de causa e efeito. A realidade que se situa para além da percepção dos sentidos abrange não somente aquelas forças que integram a natureza do mundo e do homem, como também aquele fundamento último e pessoal que está na base de todo acontecimento: Deus. Aqueles que acreditam não poder passar neste mundo simplesmente sem acreditar na ação de Deus, não admitirão que ele atue em alguma cura, nem mesmo nas curas extraordinárias. Admitirão, no máximo, a presença de forças parapsicológicas, mas aqueles que acreditam em Deus como fundamento último de qualquer acontecimento, perceberão a presença benéfica de Deus para além dos resultados das forças parapsicológicas, mas, ao mesmo tempo, agindo nelas, e o proclamarão em sua fé. Só se pode falar em milagre dentro desta perspectiva de fé.
Segundo, quanto às expulsões de demônios, Weiser identifica-as com curas psicossomáticas. O autor põe em dúvida não somente a possibilidade da possessão diabólica, mas também a própria existência do demônio. Este não seria um anjo mau, mas apenas criação literária. O autor não pretende dirimir a dúvida, mas conclui nos seguintes termos: a questão de saber se o mal existe como poder pessoal não é tão importante como às vezes nos fazem ver. O Novo Testamento não esclarece a questão, mas enfatiza que o mal, qualquer que seja a natureza, foi vencido pelo Cristo. Terceiro, os demais tipos de milagres, ressurreição de mortos, domínio sobre a natureza, milagres concomitantes, não correspondem a fato algum, mas vêm a ser construções literárias realizadas pelos primeiros cristãos, a fim de exprimir a sua fé pós-pascal em Jesus. Com outras palavras, após a Páscoa, os discípulos compreenderam que Jesus é o Senhor da vida e da morte, dotado de poderes sobre a natureza. Por conseguinte, exprimiram essa sua convicção, concebendo histórias nas quais Jesus, já antes da Páscoa, aparece dominando a natureza e a morte, ou é manifestado como Senhor das criaturas. Em suma, dentre todos os milagres narrados pelos evangelhos, somente a ressurreição corporal de Jesus Cristo é tratada de maneira diferente. O autor não lhe procura paralelos nas literaturas antigas, nem lhe sugere explicações naturalistas. A fé na ressurreição de Jesus, com base nos testemunhos do Novo Testamento, é honesta e responsável do ponto de vista intelectual. Isto porque ela ocupa um lugar central nos escritos do Novo Testamento, a ponto de São Paulo poder dizer: se Cristo não ressuscitou, ilusória é a nossa fé, e ainda estamos em nossos pecados. Foi mesmo a consciência da ressurreição do Senhor que levou os discípulos a conceber e confeccionar os ecos antecipados desse fato durante a vida terrestre de Jesus. Esses ecos ou relatos milagrosos não são informações, mas expressões da fé dos antigos. Considerando os taumaturgos da literatura pagã, o autor se detém especialmente sobre a figura de Apolônio de Tiana, pregador pitagórico helenista do século I depois de Cristo, cuja biografia foi redigida por Filóstrato no século III depois de Cristo, a pedido da imperatriz Júlia Dona. Terá realizado expulsões de demônios e prodígios de domínio sobre a natureza. A respeito, escreve Weiser: não se pode duvidar de que Apolônio tenha existido e realizado coisas extraordinárias. É muito pouco provável que um personagem que tenha conseguido tanta celebridade seja pura ficção, mas já não é possível determinar com precisão em que consistiam as capacidades extraordinárias de Apolônio e mediante quais ações ele realizou suas curas e granjeou fama. É bem possível e até mesmo provável que ele tenha curado doentes, inclusive doentes que sofriam de perturbações psicomáticas e eram considerados como possessos do demônio, e que também possuísse poderes parapsicológicos. Globalmente, os fatos atribuídos a Apolônio são da mesma natureza que os atribuídos a Jesus 100 anos antes. A diferença fundamental entre os milagres de Apolônio e os milagres de Jesus não está nem na natureza dos fenômenos milagrosos, nem mesmo ainda na circunstância de os primeiros terem sido inventados e os segundos terem sido fatos reais. A diferença consiste, antes de tudo, na significação que se atribui aos milagres operados. Como se vê, Weiser não dá grande ênfase aos milagres dos evangelhos. Só aceita propriamente as curas realizadas por Jesus, comparáveis às de taumaturgos não cristãos e explicáveis por fatores naturais.
As razões que levam o autor a essa atitude são duas. Primeiro, o confronto com narrações de milagres da literatura grega e com relatos de exorcismos da literatura judaica. Segundo, o próprio conceito bíblico de milagre, que Weiser assim formula. Os milagres são acontecimentos estranhos, que o crente entende como sinais da ação salvadora de Deus. O adjetivo estranho, no caso, é intencionalmente vago. Não implica necessariamente superação das leis da natureza. Quanto à palavra crente, restringe o significado do milagre ao âmbito das pessoas de fé. Ora, estes elementos, como também outros dados colhidos no livro de Weiser, nos levam a propor algumas observações a este autor e a sua obra. Em consequência, abordaremos a seguir os textos da literatura helenística, assim como o próprio conceito de milagre. Os textos da literatura extra-bíblica. Weiser tenta mostrar paralelos literários entre as narrações de milagres helenísticas e as evangélicas. Deve-se reconhecer tal fenômeno literário nos casos em que realmente ocorra. Na verdade, sabe-se que os evangelistas adotaram formas de escrever comuns na sua época para exprimir a mensagem evangélica, que, embora revestida de tal roupagem, era algo de totalmente inédito. Todavia, não se deve exagerar o alcance desta afirmação. O próprio Weiser reconhece que mais de uma narração de milagre rompe o esquema literário, ora porque lhe acrescenta elementos próprios, ora porque tenciona mostrar a correspondência entre o fato narrado e as profecias do Antigo Testamento. O mesmo autor também reconhece que os relatos evangélicos são sóbrios e objetivos, evitando ornamentar a descrição com traços fantasiosos e evidentemente irreais. Ao contrário, as narrações helenísticas são marcadas por elementos imaginativos e fantasistas, que denunciam composições fictícias e não se coadunam com o estilo de narrações históricas. A existência de paralelos entre as narrações evangélicas e as helenísticas não significa, segundo Weiser, que aquelas não correspondam a acontecimentos históricos. Como dito, o que Weiser contesta é que se trate nos evangelhos de acontecimentos que transcendam as leis da natureza. Tratar-se-ia antes de fatos que a medicina moderna e a parapsicologia explicariam e que a fé dos antigos cristãos entendeu como sinais de messianidade de Jesus. Mais adiante, diremos que tal interpretação dos milagres de Jesus é gratuita. Deriva-se de uma atitude que, de antemão, rejeita o valor ou o significado de intervenções objetivas de Deus no âmbito da natureza. Importa, por ora, analisar mais atentamente os relatos de milagres pagãos. Os estudiosos de história, literatura e religião têm procurado investigar o que haja realmente ocorrido em Epidauro. A arqueologia, com as suas escavações, e a epigrafia, com a descoberta de inscrições, vem permitindo a reconstituição dos fatos. Sabe-se que em Epidauro, Grécia, havia perto do templo de Asclépio uma fonte sagrada. O acesso ao templo era facultado por duplo pórtico. Este, com as suas arcadas, servia de dormitório, posto à disposição dos peregrinos que aguardavam a cura. No dormitório, os sacerdotes praticavam um rito que adormecia o paciente. Este, então, mergulhava em sono sagrado que o dispunha a receber as comunicações da divindade. Esta, como se pregava, aparecia durante o sono e explicava ao doente como ficaria curado. Tal sonho era o grande objetivo da peregrinação. Os enfermos visitados pela divindade durante a noite davam-se por curados desde a manhã ou, ao menos, diziam ter recebido as indicações terapêuticas que os curariam.
depositavam sua oferta no templo e voltavam para casa. Nas paredes internas do santuário de Epidauro, encontram-se relatos escritos de curas aí obtidas. 6 desses narram os casos de mulheres que, após a aparição da divindade em sonho ou depois de ter tido relações com o deus local, deram à luz. Assim, por exemplo, Cleo estava grávida havia 5 anos. Por isto, suplicante foi ao templo do deus. Adormeceu no dormitório. Logo que saiu deste e se viu fora do templo, deu à luz um menino que, ao aparecer, se lavou na água da fonte e se pôs a caminhar junto à sua mãe. Uma dezena de casos refere-se a doenças da vista. A falta de higiene ocasiona tais moléstias. O termo cegueira, em tais relatos, significa inflamação e abscessos das pálpebras, os quais podem ser tão violentos que a visão cesse. A cura, porém, de tais males está no alcance da medicina. Eis alguns espécimen. Um homem foi ter ao templo em súplica. Estava caolho. As suas pálpebras não recobriam coisa alguma. No templo, as pessoas o tinham por muito simplório, por acreditar que recuperaria a vista, pois do seu olho nada ficava senão o respectivo lugar. Enquanto dormia, foi agraciado por uma visão. Parecia que a divindade lhe preparava um remédio. Abria-lhe as pálpebras e nelas derramava o remédio. Por ocasião da aurora, saiu e enxergou com os 2 olhos. Um cego perdeu o seu colírio durante o banho. Dormiu no dormitório, sonhou que a divindade lhe aconselhava que procurasse o colírio no grande albergue à esquerda na entrada. Uma vez nascido o dia, o cego, auxiliado por um escravo, foi procurar o colírio. Entrou no albergue, viu o colírio e ficou bom. Timão de X foi ferido por um golpe de lança debaixo do olho. Enquanto dormia, teve um sonho. Pareceu-lhe que a divindade triturava uma erva e lhe derramava algo no olho. Ele está curado. Há também casos de mudez e paralisia. Uma jovem muda perambulava no santuário. Viu uma serpente descer de uma árvore e penetrar dentro da alvenaria. Espantada, ela chamou pai e mãe. Voltou curada. Clemênes de Argos estava paralítico. Apresentou-se no dormitório. Adormeceu e teve um sonho. A divindade o envolveu com uma coberta vermelha. Levou-o ao banho fora do recinto sagrado, num tanque de água muito fria. Tremia de angústia. Asclépios disse-lhe que ele não curava os covardes, mas sim tão somente aqueles que o procurassem com confiança. Ele não lhes fazia mal algum, mas despedia os curados para casa. Clemênes acordou, tomou um banho e voltou em perfeito estado. Há 2 casos de feridas purulentas e um de tumor abdominal que parecem supor uma intervenção cirúrgica elementar. Ferido por uma lança, Evipos tinha a ponta da mesma encravada na maxila havia 6 anos. Adormeceu no dormitório. A divindade lhe retirou essa ponta de lança e a colocou em suas mãos. Quando despontava o dia, ele foi curado, levando a ponta nas mãos. NN de X estava ferido no peito. A chaga é purulenta. Foi ter com a divindade em súplicas. Dormiu no dormitório e teve uma visão. A divindade lhe lavou o peito com leite fresco e untou a ferida com unguento. Depois de tê-la enxugado, ordenou-lhe que se lavasse na água fria. Ao despertar, mergulhou na água corrente e ficou curado. Um homem sofria de tumor no abdômen. Teve um sonho no dormitório. A divindade mandou a seus auxiliares que o imobilizassem e lhe abrissem o ventre. Ele fugiu, mas foi apreendido e atado
quando atravessava a soleira da porta. Asclépios abriu-lhe o ventre, retirou-lhe o abscesso e coseu a ferida. O doente foi desatado. Voltou curado, o solo estava coberto de sangue. Eis ainda 2 casos. Erasipa tinha o ventre inchado e nada conseguia digerir. Dormiu no dormitório. Teve um sonho. A divindade lhe fazia massagens sobre o abdômen e a abraçava. Depois o Deus lhe ofereceu, numa taça, um remédio que ele lhe mandou beber. Forçou a vomitar. Ela o fez, sujando a sua roupa. Ao nascer do dia, verificou que o vestido estava todo sujo de vômitos. Sentiu-se curada. NNDX sofria de um tumor. Entrou no santuário. Não obteve o que pedia. A divindade não se mostrou durante o seu sono no dormitório. Ele julgou então ter sido esquecido pelo Deus e voltou para casa. Todavia, não podendo suportar por mais tempo a dor, quis suicidar-se, traspassando o abscesso com uma punhalada. A sua filha encontrou-o desfalecido. Tomou-o nos braços, retirou o punhal. O sangue jorrou do tumor e o doente ficou curado. Outras semelhantes narrações poderiam ser aduzidas. Estas, porém, são suficientes para evidenciar que os milagres de Epidauro são fatos que as ciências médicas e a psicologia explicam satisfatoriamente. As narrações respectivas devem-se, em grande parte, à fantasia do narrador, que explora a capacidade de admiração dos leitores. Diferem profundamente das narrações evangélicas, tanto pelo conteúdo como pela forma. Vê-se que a forma literária dos portentos helenistas nem sempre é a mesma, como também não é a forma literária dos relatos evangélicos. A propósito, apraz-nos citar o testemunho de Wolfgang Trilling, que, estudando a cura do cego em Marcos 10, 46 e 52, se detém sobre o gênero literário da narração respectiva. Os elementos típicos do gênero literário de uma narrativa de cura podem se obter facilmente através do confronto com todos os outros textos, principalmente com os dos sinóticos, sem se recorrer à hipótese de uma derivação direta do tipo helenístico de narrativas de prodígios. O esquema segundo o qual se constrói essas narrativas deve ser entendido antes como esquema narrativo geral popular do que mediante derivação direta da baixa literatura helenística. Pode-se supor que todas essas narrativas seguem, independentemente entre si, as mesmas leis do modo popular de narrar. Em consequência, dir-se-á: o confronto das curas narradas pelo Evangelho com as dos relatos helenistas não redunda em detrimento da autenticidade histórica dos relatos evangélicos, nem obriga a reduzir os fatos narrados pelos evangelistas a fenômenos puramente naturais. Ao contrário, põe em evidência as diferenças de mentalidade e redação existentes entre os textos bíblicos e os textos extra-bíblicos. Passemos agora a analisar a noção de milagre. Segundo vimos, Weiser define o milagre como acontecimento estranho que o crente entende como sinal da ação salvadora de Deus. Ora, esta definição merece 2 observações. Primeira, sinal. O milagre, na verdade, não deve ser entendido qual mera ostentação ou show do poder divino. Não é meramente o extraordinário que interessa ou importa no milagre, mas é o seu caráter de sinal. O Evangelho, segundo São João, usa sistematicamente o vocábulo sinal para designar os feitos extraordinários de Jesus, atribuindo grande importância às obras ou, equivalentemente, aos sinais de Jesus. O milagre é propriamente uma palavra de Deus, palavra mais forte e enfática do que os vocábulos habituais ou orais. O Senhor Deus dirige às criaturas esse tipo de palavra sempre que o julga oportuno.
geralmente para corroborar determinada mensagem, para autenticar certo emissário ou mensageiro, ou para responder a uma atitude de prece e expectativa dos homens. Assim, o milagre é uma parte do diálogo entre Deus e a humanidade. Vem a ser um aceno, um indício ou uma prova da parte do Senhor. Não é o portento como tal que importa, mas sim o significado do portento no contexto da história da salvação. A função de sinal é, pois, essencial ao conceito de milagre. É o que faz do milagre algo de sábio e harmonioso, em vez de ser algo de meramente espetacular e assombroso. Em consequência, verificamos que o milagre, principalmente na Bíblia, não pode ser considerado a parte do contexto da revelação de Deus aos homens. Para ilustrar melhor esta afirmação, lembraremos o seguinte: Deus, em seu plano eterno, não quis deixar o gênero humano entregue à ordem puramente natural, ordem que a razão e a experiência científica podem penetrar satisfatoriamente. Não, o Senhor Deus quis elevar o homem à ordem sobrenatural, ou seja, ao consórcio da vida trinitária ou à categoria de Filho de Deus, chamado a ver face a face a beleza infinita. Tal vocação Deus a quis revelar aos homens pelo mistério do Verbo encarnado. Deus se fez um de nós para falar aos homens em linguagem e sinais humanos, de fácil compreensão. Mas o Senhor quis levar ao extremo as consequências da encarnação, oferecendo ao homem sinais mais eloquentes e persuasivos do que a simples linguagem cotidiana, que também os charlatães e falsos profetas empregam para iludir as multidões. Deus, feito homem, quis usar a linguagem dos sinais mais enfáticos, que são os milagres. Milagres que só Deus pode realizar e que assinalam de maneira insofismável a presença e a mensagem do Senhor Deus. Eis porque Jesus quis efetuar milagres. Tencionava corroborar a sua pregação por vezes escandalosa, para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados. Eu te ordeno, disse ele ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus também quis significar, por meio de curas, exorcismos, vitórias sobre a morte, domínio sobre a natureza, a restauração da ordem espiritual e da ordem física violadas pelo pecado dos primeiros homens. Em consequência deste plano de Deus, entende-se que o corpo humano e o mundo material se tenham tornado instrumentos do Redentor e o espelho no qual se refletem valores espirituais transcendentais. Diz muito sabiamente Blondel: o milagre é o recurso dessa divina filantropia, da qual fala São Paulo e que, humanizando-se em sua linguagem e em sua condescendência, faz transparecer por sinais anormais a sua anormal bondade. Também há para citar as palavras de Santo Atanásio, ano 373, que põe em evidência a relação entre o material e o espiritual, ou entre o humano e o divino nos milagres de Cristo. Quando ele quis curar da febre a sogra de Pedro, foi num gesto humano que ele estendeu a mão, mas a sua vitória sobre a doença foi divina. Também quando ele quis curar o cego de nascença, a sua boca secretou uma saliva humana, mas foi a intervenção de Deus que abriu os olhos mediante esse lodo. E quando ele chamou Lázaro dentre os mortos, proferiu como homem palavras humanas, mas foi como Deus que ele o devolveu à vida. Uma vez estabelecido que o milagre é sempre um sinal, e sinal que condiz bem com todo o desígnio salvífico de Deus, perguntamo-nos como o milagre é sinal, ou como chama a atenção do homem. Os milagres e as leis da natureza. Santo Agostinho
ao comentar a multiplicação dos pães realizada por Jesus, tenta definir a maneira como o milagre é sinal ou palavra enfática do Senhor. Os milagres com que Deus rege o mundo e dirige a criação inteira ficam tão velados na vida cotidiana que quase ninguém se digna conceder um pouco de atenção às prodigiosas e admiráveis obras de Deus em cada grão de trigo. Por isso, fiel à sua misericórdia, quis Deus realizar em determinados tempos algumas coisas que ficam fora do curso normal e da ordem da natureza, a fim de que os homens que estão cegos em relação aos milagres cotidianos se comovam com a experiência de um acontecimento não maior, porém mais anormal. Realmente, a ordem de todo o cosmos é um milagre maior do que saciar 5.000 homens com 5 pães. Entretanto, ninguém se admira do primeiro, ao passo que o segundo semeia admiração entre os homens por se tratar de milagre, não maior, porém mais raro. Quem alimenta hoje o mundo inteiro, senão aqueles que de alguns grãos de trigo tira colheitas inteiras? Ele agiu, pois, como o próprio Deus, pelo mesmo poder com que converte alguns grãos de trigo numa colheita. Multiplicou os 5 pães em suas mãos. Tal poder estava nas mãos de Cristo, e os 5 pães eram como sementes. Desta vez, porém, não as confiou à terra, mas multiplicou-as. Ele que fez a terra. Isto ocorreu diante de nossos sentidos para a edificação de nosso espírito. Mostrou-se a nossos olhos para que a razão o considere, para que descubramos com admiração o Deus invisível em suas obras visíveis e, despertados para a fé e por ela purificados, aspiremos a ver de modo suprassensível a quem conhecemos como invisível através das coisas visíveis. Como se vê, Santo Agostinho distingue entre as maravilhas que Deus realiza diariamente e que constituem o curso natural das coisas, e as maravilhas que o Senhor se digna efetuar ocasionalmente, e que, por isto, chamam singularmente a atenção dos homens. Na base desta distinção do Mestre, dizemos: para que o milagre possa ser sinal realmente significativo, requer-se que seja um fenômeno objetivo histórico. Não basta que seja mera ficção ou construção literária. Nem é suficiente que seja projeção meramente pessoal ou subjetiva da fé de um grupo. Por conseguinte, não se pode aceitar a definição que Goethe dava de milagre: o filho predileto da credulidade. O milagre é um sinal de Deus que se dirige, aos incrédulos, para ajudá-los a conceber a fé, e 2, aos fiéis, para corroborar-lhes a fé. Fuja a ordem normal ou natural os acontecimentos. Caso contrário, o milagre não seria apto a suscitar de maneira eficaz a reflexão dos homens. Dirá alguém: mas que significa fugir à ordem natural ou normal dos acontecimentos? Hoje em dia, os cientistas discutem a respeito de determinismo ou indeterminismo das leis da natureza, pelo fato de um fenômeno escapar ao curso comum das leis naturais. Pode-se logo dizer que resulta de uma intervenção extraordinária de Deus? Este é o ponto mais nevrálgico de toda a temática que estamos abordando. Em resposta, observemos quanto segue. As ciências naturais contemporâneas ensinam que o determinismo dos fenômenos no plano macrofísico não é senão o resultado de um sem números de reações no plano microfísico, e que cada uma dessas reações é indeterminada. É a repetição estatística e constante dos mesmos fenômenos macrofísicos que permite estabelecer leis físicas. Estas são praticamente tão estáveis como se pode falar de determinismo absoluto dos fenômenos naturais. Para aprofundar este estudo, faz-se mister distinguir entre determinismo e indeterminismo.
no plano físico e no plano metafísico. Os cientistas falam uma linguagem física e não entram no setor da metafísica. Os físicos, aliás, não pretendem negar o determinismo metafísico. Segundo este, tudo o que é contingente deve ter sua causa, que é também a sua razão suficiente. Não se pode negar a veracidade desta proposição, sem negar o princípio de contradição ou os princípios mais fundamentais da lógica. Por conseguinte, não há indeterminismo das ações e reações dos elementos naturais, mas determinismo, até mesmo no plano microscópico. De resto, a questão não importa para se fixar o conceito de milagre. Em qualquer hipótese, deve-se dizer que o milagre é um fato que foge ao curso normal dos acontecimentos, de tal modo, porém, que a ciência contemporânea, ao mesmo, não veja absolutamente nenhuma explicação possível para tal exceção. Se os homens de ciência entreveem qualquer pista para explicar naturalmente um acontecimento tido como milagroso, este já não pode ser estudado como provável sinal divino ou milagre no sentido da apologética católica. Eis alguns dos casos de curas realizadas em Lourdes, por exemplo, que a medicina hoje em dia tem por totalmente inexplicáveis. Recuperação instantânea da vista após a total atrofia do nervo óptico. Cura instantânea de câncer do piloro e do fígado com plena restauração das funções digestivas. Cura instantânea de meningite tuberculosa com bacilos de Koch no líquido cefalorraquidiano, o qual continha 150 linfócitos por mililitro. Aliás, duas das notas características das curas milagrosas consistem em que: primeiro, ocorram em casos de doenças orgânicas e lesões físicas, não nos casos de doenças funcionais, que podem facilmente ser dissipadas por desbloqueio psicológico. Segundo, ocorram instantaneamente, pois quando a natureza e a medicina curam doenças orgânicas, geralmente o fazem paulatinamente. Indagará o leitor: mas por que basta que a ciência contemporânea, ao fato tido como milagroso, não possa explicar tal fato? Não seria mais lógico afirmar que o milagre é um acontecimento que a ciência jamais, nem daqui a 50 ou 100 anos, poderá explicar? Não, o essencial do milagre consiste em ser sinal maravilhoso ou portentoso. Poder-se-ia incluir em seu conceito a cláusula de inexplicável mesmo em época futura. Como, porém, o milagre é, antes do mais, um sinal de Deus que fala aos homens em determinado contexto da história, basta que, nesse preciso contexto, os homens não tenham explicação natural para o portento, nem entrevejam alguma pista para chegar à elucidação científica do fato. Se não há realmente nenhuma explicação ou sombra de explicação no momento, e se o quadro dentro do qual o fenômeno se produziu é digno de Deus, pode-se crer que o Senhor aí tenha proferido sua palavra mais enfática, que é o milagre. Em síntese, para que a teologia possa falar de milagre, hão de se preencher os três seguintes requisitos. Primeiro, trate-se de um fato real. Este deve ser averiguado com exatidão para que se tenha notícia fiel à realidade ocorrida. Frequentemente, os relatos de milagres correntes entre a gente simples devem-se tão somente à fantasia popular que os tornou portentosos. Trate-se de fato real que as ciências naturais contemporâneas ao fato não possam em absoluto explicar. A Igreja não faz questão de descobrir ou impingir milagres ao público, desde que qualquer brecha se ofereça para uma elucidação científica. O fato portentoso deixa de ser considerado pelos teólogos. A Igreja apenas aceita os milagres que, à luz de crítica objetiva e severa, pareçam realmente ser sinais de Deus. Terceiro, o fato histórico inexplicável pela ciência deve ter ocorrido em contexto que possa merecer a chancela ou a resposta do Senhor Deus.
Vê-se, pois, que não basta o aspecto portentoso do fato. Com efeito, se o milagre é sinal, deve-se inserir em âmbito de diálogo entre Deus e as criaturas. Por conseguinte, não pode ser milagre no sentido da apologética católica qualquer fato portentoso que confirme a vaidade, o espírito mercenário ou comercial, os vícios. Se por hipótese alguma vez se verifique um fenômeno inexplicável pela ciência em moldura de pecado e corrupção, dir-se-á que se trata de artimanha do demônio. Tal caso, porém, é tido como extremamente raro, pois nos ambientes de vícios, os portentos são geralmente explicáveis pela psicologia e a parapsicologia. Feita estas ponderações sobre o milagre, voltemos ao livro de Weiser. Reflexão final sobre o livro. Exporemos o nosso pensamento em 4 pontos. Primeiro, o milagre, entendido como sinal ou palavra enfática de Deus aos homens, é condizente com a disposição divina de salvação. A encarnação do Filho de Deus é o princípio explicativo da realidade dos milagres. Estes constituem um sinal apto a despertar a fé dos incrédulos e corroborar a dos crentes. Tal enfoque explica que a tradição cristã sempre tenha entendido os milagres de Jesus como fatos históricos e reais. Não se deveria hoje negar tal realidade, mas apenas procurar discernir os gêneros literários que a exprimem. Segundo, as curas de enfermidades realizadas por Jesus sejam compreendidas à luz do conceito de milagre atrás exposto. Não importa saber se todas as moléstias curadas pelo Senhor eram incuráveis pela medicina moderna, mas interessa verificar que foram curas inexplicáveis pelos homens da época, as quais ocorriam à guisa de resposta do Senhor à fé ou aos anseios dos ouvintes de Cristo. Preenchiam, pois, a função de palavra nova, mais viva do que a oral, a fim de revelar aos homens o plano de Deus. Terceiro, os exorcismos praticados por Jesus não foram meros atos convencionais, que correspondessem tão somente à crendice do povo judeu de outrora. Seria indigno da parte de Jesus, que veio dar testemunho da verdade, proceder fingidamente como se existisse a possessão diabólica quando esta não existia. Jesus não terá feito o papel de palhaço, confirmando os homens num erro religioso até nossos dias. Deve-se, pois, afirmar não só a existência do demônio, mas também a possibilidade da possessão diabólica. Isto não quer dizer que nos preocupemos hoje com a possessão diabólica. A grande maioria dos casos popularmente apontados como tais são casos de epilepsia ou doenças semelhantes. Quanto aos outros tipos de milagres recenseados por Weiser, domínio sobre a natureza, ressurreição dos mortos, milagres concomitantes, verifica-se que é gratuito negar a realidade histórica dos mesmos. O Deus Todo-Poderoso possui naturalmente o domínio sobre a vida e a morte e sobre as forças da natureza. Se derroga a estas, não o faz arbitrariamente, mas sim para assinalar mais eficazmente a sua presença e a sua ação entre os homens. Eis o que convinha observar a respeito do livro O que é Milagre na Bíblia, de Alphonse Weiser. É obra erudita, mas preconcebidamente unilateral e exagerada. Carece do enfoque teológico que não deve faltar a quem cultiva a exegese e a hermenêutica.